Quem trouxe a Bíblia? Sua arma, sua espada. Terça-feira você falou, a gente tem que andar com a nossa Bíblia, né, pessoal? Vou pedir para vocês abrirem aí, quem quiser acompanhar comigo, a palavra de hoje está em Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Todos acharam, pessoal? Amém. Salmo capítulo 20. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a direção do Senhor que Ele possa falar conosco nessa noite. A nossa vida, ó Pai, queremos entregar nas Tuas mãos neste momento. Este que é o momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender através da Tua palavra. Então, meu Pai, fala aos corações de cada um de nós aqui, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa noite e que a Tua palavra seja para nós o sustento e o alimento que nós necessitamos. Meu Pai, eu te entrego tudo nas Tuas mãos, que não seja a minha vida, mas que seja o Senhor a falar aqui, a tocar os corações dos Teus filhos, aqueles que o Senhor escolheu, que hoje estão aqui somente para ouvir a Tua voz. Então nós silenciamos agora, meu Pai, todas as vozes do mundo, de fora, tudo aquilo que quiser talvez confundir a nossa mente ou levar o nosso pensamento a outros lugares, que neste momento, ó Pai, nós venhamos a estar concentrados somente em ouvir e aprender mais da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já nós agradecemos ao Senhor, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Bom, hoje nós vamos ler aqui um salmo que é uma oração, na verdade, né? Se você abriu aí a Bíblia comigo, está escrito assim, né? Oração de Davi. Oração pela vitória, né? É um salmo de Davi, uma oração pela vitória. Mas enquanto eu lia, e você muito provavelmente ou já conhece esse salmo por inteiro, ou já conhece algumas partes deste salmo. E aí enquanto eu lia, né, Deus ele falando comigo. E quando eu fui estudar, né, assim, sobre o período, sobre a história, sobre o porquê que esse salmo foi escrito, quanto mais eu lia, mais eu ficava assim, muito maravilhada, sabe? Com a forma de Deus ele nos revelar de fato, através da palavra, a sua vontade. O telão está ligando de novo e eu vou aguardar um pouquinho para que a gente possa ler juntos. E antes eu quero explicar, né, que normalmente, assim, existem muitas passagens que têm ligações. Uma das minhas últimas pregações aqui, não sei se vocês lembram, eu li um salmo, que era o salmo de capítulo 34, e depois a gente leu juntos a história, aonde aquele salmo nasceu, o que Davi tinha enfrentado, passado, para chegar até a escrever aquele salmo, né? Só que aí quando eu fui procurar, né, ali a ligação de onde, em que momento da história esse salmo aqui nasceu, a verdade é que esse salmo ele não tem uma história específica aonde ele foi escrito. Na verdade, este salmo, ele é muito poderoso porque é a oração pela vitória, mas não é uma oração que Davi faz. É uma oração que Davi recebe. Recebe de quem? Do povo. Do povo de Deus. O povo de Deus intercedendo por Davi antes que ele saísse para a guerra. E não tem, né, um capítulo específico em qual dessas guerras ele estaria ali enfrentando, já que Davi, ele ali no seu período de reinado lutou, né, por muitas terras, contra muitos povos, foi muito vitorioso, porque a mão de Deus era com ele. Só que me chamou muita atenção enquanto eu lia, porque esse salmo, que é uma oração pela vitória, não é algo entre Davi e Deus. É algo entre o povo e Deus, para que fosse ali um momento mesmo de intercessão, de preparação, para que Davi fosse para a batalha revestido do poder de Deus. E isso já começou a falar muito forte no meu coração, porque a gente precisa entender que poucas coisas na vida são tão poderosas quanto a intercessão. E uma das maiores formas que você pode ter na vida de ajudar alguém, seja quem você ama, seja alguém que te pediu ajuda, seja algum necessitado, é usando a poderosa arma que é a arma da oração. Porque a fé ela é capaz de mudar cenários, quadros que as nossas mãos não teriam poder de mudar. Mas Deus pode, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível, que é o Deus todo-poderoso, que é um Deus grande, e nós vamos ler muito sobre quem Deus é enquanto a gente aprende desse salmo. Mas a primeira lição que ficou para mim quando eu fui estudar essa história foi que aquele povo colocou dentro de si uma fé e uma certeza em Deus, de depender de Deus tão grande, que eles já não estavam mais preocupados com o tamanho do inimigo, com o tipo de
arma que eles iam lutar, com a forma como eles iriam batalhar, o que Deus iria fazer, mas eles tinham a certeza de que o poder da intercessão de todos eles ali juntos, reunidos, em favor do seu rei, que era Davi, seria capaz de mudar qualquer cenário. Então, a verdade é que a gente não precisa de uma história específica. A gente precisa entender qual era o espírito que eles estavam aqui. Porque outra coisa também que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando sobre isso, é que essa é uma oração que Davi escreveu, ou seja, se tornou um salmo de tantas vezes que eles repetiram. Significa que essa oração aqui não foi feita nenhuma nem duas vezes. Porque a gente sabe que Davi, ele não enfrentou uma ou duas batalhas. Foram muitas batalhas em tempos diferentes, situações diferentes, povos diferentes, mas em todas essas situações, a arma do povo era a intercessão, porque o inimigo mudava, mas o Deus era o mesmo. E Deus é sempre o mesmo. Nós precisamos crer que não importa qual seja o quadro na nossa vida ou na vida de alguém, toda oração que nós fazemos, ela é aceita nos céus por um Deus que é onipotente. Então, quando as coisas elas fogem do poder das nossas mãos, nós não podemos esquecer que nós temos uma arma poderosa. E essa arma se chama intercessão. Nós precisamos orar, interceder pela nossa vida, pela vida dos nossos, pela vida das nossas crianças, por tudo aquilo que o Senhor nos dá a oportunidade, as condições de orar. Porque hoje o povo de Deus aqui somos nós. Nós somos o povo de Deus. Então está nas nossas mãos o poder de usar a nosso favor o acesso que nós temos a um Deus poderoso. Nós temos acesso direto ao Senhor através de uma oração. E tudo que nós cremos e pedimos com fé, nós receberemos. É isso que a palavra diz. Então, que a gente possa já começar essa pregação aqui tendo esse tipo de visão. O tipo de visão que muda, né, qualquer situação. Porque essa oração era pela vitória de Davi. Mas hoje, o Senhor, Ele sabe quais são as petições, quais são as necessidades que nós temos no nosso coração. E hoje Ele vai nos ensinar a quem nós clamamos, como nós podemos orar, e isso vai ser para nós uma arma de guerra diante das lutas que nós vamos enfrentar no mundo. Amém? Amém. Então, vamos ler juntos aqui. A partir do 1, tá? Esse salmo, por incrível que pareça, é um salmo pequeno, ele tem 9 versículos. Mas eu não vou conseguir falar tudo o que eu poderia aqui, porque a gente não tem tempo. Então, a gente vai ler ele inteiro, e aí depois eu vou trazer para vocês os pontos, né? Aonde a gente vai precisar parar para entender cada palavra desse salmo para tomar posse para a nossa vida, bem? Aí ele começa assim, lá no 1, ó. É a oração do povo aqui. Então Davi está recebendo essa oração. Todo mundo entendeu, né? Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro. E que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Olha, aqui, antes da gente continuar, eu já acho muito forte que eles usam palavras muito específicas, né, nessa oração, que direcionam para Davi ali o poder, né, do que Deus é capaz de fazer, para que aquilo que o Senhor é capaz de fazer possa ser feito em favor dele. Mas a gente tem uma divisão aqui, né? Porque no 5, no 1, né? Pode voltar, por favor. No 1, no 2 e no 3, eles estão falando do que Deus é capaz de fazer. Que Deus é capaz de se lembrar das ofertas que Davi ofereceu, que Deus possa protegê-lo. Fala até ali, ó, que o nome do Deus de Jacó o proteja, ou seja, quando eles falam de Jacó, quando eles falam do Deus de Jacó, eles estão falando sobre o quê? Sobre tudo que Deus já fez no passado e que Deus é poderoso para fazer ainda mais coisas naquele momento, no presente. Então aqui, nos 3 primeiros versículos, eles estão falando sobre Deus. Aí no 4, a oração muda de direção. E eles não estão mais falando do que Deus pode fazer por Davi. Eles estão falando sobre o coração de Davi em uma oração. E isso é muito forte, porque fala assim, ó, no 4. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. E eu tomei uma paulada quando eu li esse versículo. Porque se a gente for analisar, né, a gente sabe que como seres humanos nós somos falhos, que o coração do homem é enganoso e que a Bíblia nos adverte
sobre em muitas outras palavras, sobre tomar cuidado com as intenções do coração. Mas vamos olhar para Davi. Davi, um rei, um homem guerreiro, mas também um homem de fé e um homem que era de Deus, não só aos olhos de Deus, mas era reconhecido como um homem de Deus até mesmo diante do seu povo. Porque é muito importante que a gente aprenda aqui, é Deus quem sonda o nosso coração, que é Deus quem nos analisa e quem nós somos, Deus ele vê por completo, mas nós também temos um testemunho a zelar. Porque é importante que as pessoas que nos veem saibam ao Deus que nós servimos. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus aprovava o coração de Davi, mas diante dos homens ele tinha um testemunho. Porque quando pessoas ali, que têm a sua vida na responsabilidade da mão de um homem, oram e dizem isso na oração, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja, significa que o coração dele é bom o suficiente para não querer o mal daquelas pessoas. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eram pessoas que tinham as vidas na mão de Davi. Porque se Davi perdesse qualquer uma das batalhas que ele enfrentou, quem seria morto? O seu povo, o povo dele. O povo que era de Deus, mas que era governado por Davi. E quando essas pessoas têm a vida na mão de alguém, elas são capazes de confiar a ponto de orar para que Deus faça o que o coração dele almeja. Que Deus faça o que o coração dele almeja e que ele realize tudo o que ele planejou. Porque alguém segundo o coração de Deus não iria planejar nada que fugisse do plano dele. Vocês entendem isso? Olha como isso é poderoso. Olha como isso é importante para a gente aprender na nossa vida. Porque aqui as pessoas estão orando por alguém que elas creem de fato, que é uma pessoa reta e temente a Deus, que tem o coração alinhado ao propósito que Deus ele tinha para eles ali, como nação, como pessoas lideradas por alguém que elas podiam confiar. Então Davi era aquele homem, não aquele homem que estava no lugar de Deus, mas um homem que era sim um bom representante de Deus para o seu povo. Era isso que ele era. Por isso que essa relação é tão poderosa. Porque se a sua vida está, a confiança na mão de alguém, você realmente tem que achar que ela é uma pessoa muito de Deus para você falar assim, ó, que o Senhor realize tudo que está no seu coração. Aí eu vou pensar, meu Deus, se o Senhor realizasse todos os desejos do meu coração, será que o meu futuro seria alinhado com os planos do Senhor? E aí é uma reflexão que você precisa fazer hoje. Se a oração de alguém, se a intercessão de alguém por você fosse que Deus realize todos os desejos do seu coração, será que esses desejos aí estão alinhadinhos com aquilo que o Senhor ele tem preparado para você? É da gente olhar e se analisar e buscar. Se nós queremos que o Deus de Davi opere em nossas vidas, que nós possamos orar para que o Senhor converta o nosso coração a Ele todos os dias. Para que assim tudo esteja alinhado. Aquilo que está no nosso coração faça parte do principal, que é o projeto que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Amém? Eu achei isso muito forte. Aí a gente vai continuar, lá no 5 ele fala, eles continuam orando, né? E aí fala assim, ó, celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Gente do céu, eu achei essa oração tão perigosa. Mas aí ao mesmo tempo, Deus ele foi me confrontando tanto nesse sentido, sabe? De que nós sabemos a verdade, nós ouvimos a palavra, e é para a transformação que nós precisamos estar abertos. Então nós não temos que ter medo da oração, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque o desejo de alguém que está nos caminhos de Deus não vai ser nada além da vontade dele. Davi tinha no seu coração o único desejo naquele momento, fazer com que se cumprisse toda a vontade de Deus para a sua vida. Então quando alguém orava por ele para dizer que o Senhor realize todos os seus desejos, isso não era uma maldição lançada. Isso não era uma palavra de destruição. Isso era na verdade uma intercessão que iria fortificar o propósito que já estava no coração dele, que era fazer a vontade de Deus. No 6 ele continua, né? Agora, o povo ainda falando, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem.
porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. É um salmo muito poderoso, né? Porque é literalmente uma intercessão que vai mudar de fato o rumo da história, porque nós não sabemos como seria a história se Davi não tivesse recebido esse tipo de oração enquanto se preparava para fazer o que ele precisava. E aí, eu estava ali criando, né, o cenário dessas orações, porque como eu disse para vocês, isso não aconteceu só uma vez. Foi escrito, foi registrado como salmo, porque essa era uma intercessão que foi feita repetidas vezes. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Quem aqui já assistiu aqueles filmes antigos de guerra, dos romanos? Os povos pagãos, eles tinham o costume de se preparar também para as batalhas, para as guerras que eles enfrentavam. Quem já viu aqueles caminhos que as pessoas faziam assim, dos gladiadores? E aí passavam ali os guerreiros no meio e tinha o quê? Uma grande torcida. Era como se fosse uma torcida organizada do povo. Eles estavam ali animando, fortalecendo, torcendo pelo guerreiro do seu lado, pelo guerreiro da sua cidade, torcendo para que o guerreiro fosse mais forte do que o outro. Não era assim que funcionava? Agora imagine o povo de Deus. O povo de Deus que também tinha todas as condições de torcer, já que era pela nação deles ali que eles estavam interessados. Mas eles fizeram algo que é mais poderoso do que torcer, que era interceder. Quem aqui está acompanhando os jogos da Copa? Muita gente não, né? Mas todo mundo sabe que a Copa do Mundo começou. Eu não vou, só vou dar um exemplo, e não vou entrar muito nisso, porque a pastora vai fazer um encontrão, mas basicamente, só para você entender, todas as nações ali são representadas por um grupo de jogadores que foram escolhidos para estar ali, de cada um com a sua bandeira, não é assim? E aí, antes dos jogos começarem, o que eles fazem? Eles tocam o hino de cada seleção, ou seja, a música que representa ali cada país com a sua bandeira. E aí aqueles não são os guerreiros, são os jogadores, né, que vão representar ali cada uma a sua nação. E aí eu vou ler para vocês a parte, né, da pesquisa, que é para a gente comparar e para vocês entenderem como esse salmo ele vai se encaixar nesse exemplo aqui que eu estou falando. Pode passar. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Para a gente, hoje em dia, um hino nacional, o que ele é? Ele é uma composição musical patriótica oficial que representa e exalta a história e as tradições e as lutas de um país. Então a gente tem o nosso, a França tem o dela, a Colômbia tem o dela, a Argentina tem o dela, cada país tem o seu hino. Aí, olha o que fala no estudo do Salmo. Fala assim, ó, que esse salmo, esse tipo de salmo que foi a oração por Davi, fazia parte da liturgia nacional antes da guerra. Isso significa que muitos estudiosos entendem que ele era usado em uma cerimônia pública de oração e adoração realizada antes de Israel entrar em qualquer batalha. Olha que interessante isso. Imagina que eles estavam ali e eles não tinham um hino nacional, eles tinham uma oração. E eu achei isso muito forte. Porque para você, por exemplo, que torce por algum time ou que torce pela sua seleção, o momento que toca ali o hino é o momento que você está se preparando. Depois que o hino acabar, o jogo vai começar. E eu não sei vocês, mas eu tenho palpitação no dia de jogo. Eu fico o dia inteiro nervosa, apreensiva, quando o hino começa, já não quero mais falar com ninguém, tem muita gente falando, já me irrita, porque eu preciso estar concentrada ali no que vai acontecer no jogo. Mas é porque o futebol é importante para mim. Para você que não liga, eu só estou usando para você entender a analogia. Eles aqui poderiam fazer como todos os povos, só ir lá e torcer, e motivar, e passar força. E sabe o que ia mudar na vida do guerreiro? Nada. Aí eles escolheram fazer algo que poderia mudar, de fato, qualquer situação, que era a intercessão. Então você pode sim torcer por alguém que você gosta, isso é muito bom. Mas torcer é uma coisa, interceder é outra. E Deus nos dá aqui a chave da mudança. O povo de Deus não era semelhante aos povos pagãos. Os povos pagãos tinham ali os seus sacrifícios, os seus holocaustos aos deuses, clamavam para a terra, para o céu, para a água, torciam, mas nada poderia mudar o poder que eles tinham. Sabe por quê? Porque tudo que eles faziam eram a deuses falsos. Toda a torcida que eles tinham não tinha a capacidade de mudar o cenário de nenhum dos guerreiros que eles ali tinham na batalha. Mas o que o povo de Deus aprendeu foi que Deus sim podia mudar qualquer cenário. Então, como Deus podia mudar qualquer cenário, ao invés de só torcer, ao invés de só ter um hino lindo, ao invés de só passar ali as boas vibrações através da torcida, o que eles iam fazer era interceder.
na tradução do hebraico, né? E é muito forte porque as palavras, né, do sentido hebraico, elas não têm ali um significado único. Então, se você quiser traduzir, por exemplo, uma palavra do inglês para o português ou vice-versa, geralmente você vai ter aqui uma palavra que em inglês significa uma palavra. Tá ok? Se você chama água de água em português, em inglês vai chamar water. Tá ali, água e água. Beleza? Em hebraico não é assim. Em hebraico existem palavras que são expressões, que são termos. É claro que se a Bíblia fosse inteira traduzida do hebraico ao pé da letra, seria um livro muito maior do que é. Então é interessante que às vezes quando a gente tem a possibilidade, a gente leia, para a gente entender a fundo o que essas palavras significam. Porque é importante que quando você abrir a sua boca para orar, você saiba pelo que você está orando. Então eu trouxe aqui algumas palavras que estão dentro dessa palavra. Você já achou muito forte o Salmo, só no que a gente leu até aqui? Então a gente vai separar só 5 só, porque não cabe. Mas eu trouxe aqui 5, para que vocês possam ver e entender. E é muito importante que a gente abra nossa mente para isso, porque quando nós oramos, se a nossa oração é uma arma, nós temos que ser intencionais nas nossas palavras. Então é muito importante que a gente saiba o que sai da nossa boca. A gente tenha a intenção certa no nosso coração ao lançar essas palavras, para que de fato Deus receba as orações que nós fazemos e para que de fato essas orações tenham resultado. Porque a fé é a única coisa que pode fazer com que a gente transforme aquilo que nós falamos em algo que vai mover o coração de Deus. Porque palavras vazias, palavras sem sentido, palavras sem fé não mudam nada, são apenas vãs repetições. Mas quando você entender o poder de cada palavra e aprender a usar com fé na sua vida em prática, você vai entender que nós temos a poderosa arma da oração nas nossas mãos, também? Aí a gente vai aqui para o primeiro, ó. Nas traduções e lições do Salmo, no versículo 1, ele fala assim, né, lá no que a gente acabou de ler: o Senhor te responda. Aí em hebraico, ó, essa palavra, aqui está a palavra do lado de fora e aqui está a expressão de como ela se fala, tá? Muito provavelmente, essas palavras aqui é que elas estão escritas de fato e verdade no texto original. E aí, aná, que é a palavra, né, em hebraico, significa que o Senhor te responda, mas o significado vai em responder, em dar uma resposta favorável, em atender um clamor. Ou seja, não significa apenas ouvir, mas agir em resposta à oração. Vocês entenderam o que eles estavam fazendo aqui? Eles não estavam só levantando a mão e, Davi, que o Senhor te responda. Não. Que o Senhor te responda como? Agindo em resposta a você. A oração, quando eles estavam ali com as mãos estendidas a Davi, era que o Senhor viesse dessa maneira, dando resposta favorável, atendendo ao clamor, não apenas ouvindo, mas respondendo com a ação divina. Ou seja, fazendo aquilo que Deus é poderoso para fazer. Então aqui não é apenas, que o Senhor te proteja, te abençoe, amém. Não! Existiam ali palavras e intenções poderosas naquelas palavras. Sabe por quê? Porque a vida deles dependia daquilo. E às vezes a gente olha para a nossa vida hoje, e como hoje a gente não vive como na época dos gladiadores, que tem um rei que lutar e que lutar vai vencer, e que o povo que perder vai morrer, a gente acaba que perde a noção de que espiritualmente ainda acontecem guerras como essa. Aqui a vida deles literalmente dependia de Davi. Mas a nossa vida literalmente depende das orações que nós fazemos. Sabe por quê? Porque quando nós oramos a Deus e oramos com fé e oramos entendendo o que nós estamos orando, é o nosso quadro espiritual que Deus está mudando quando nós enfrentamos as batalhas. Porque o diabo continua trabalhando. E o diabo continua trabalhando e fazendo e agindo na vida daqueles que permitem, daqueles que nem percebem. Mas nós que temos aqui a oportunidade de ter os olhos espirituais abertos, temos que aprender. Aprender que a batalha espiritual não é uma brincadeira. Nós precisamos orar como aquele povo, porque a nossa vida depende disso. A nossa vida depende da intervenção de Deus. A nossa vida depende que o Senhor haja em resposta das nossas orações. Quanto mais a gente entende como isso é importante, mais fé e mais intenção a gente tem ao dizer as palavras que nós lançamos na nossa oração. Aí, nesse 1 ainda, pode passar. Ele fala assim, ó: o nome do Deus de Jacó te proteja. Aí em hebraico a palavra nome é a palavra Shem, ali, né? E aí, olha o que significa. Na mentalidade hebraica, nome não
uma pessoa invocava em hebraico o nome do Deus de Jacó, ela não estava falando assim, só em nome de Jesus, amém, não. Ao invocar o nome do Deus de Jacó, essa pessoa estava invocando ali o caráter, a autoridade, a presença e a reputação do Deus vivo para agir em favor daquilo que ela estava orando. Olha como isso é poderoso. Quando nós falamos de Jacó, de Abraão, de Isaac, são pessoas que têm histórias fortes e testemunhos de fé que nos ensinam que mesmo que os homens mudem, Deus é o mesmo e age de forma diferente, mas em cada uma das histórias, todos os homens que tiveram aliança com Deus não tiveram suas alianças quebradas pela parte dele, porque Deus é fiel em cumprir o que ele cumpre, em cumprir o que ele promete. Deus é fiel quando no seu nome ele traz o seu caráter, quando no seu nome ele traz a sua autoridade, quando no seu nome ele traz a sua presença, quando nós invocamos o nome do Senhor, ele responde. E prova disso é que nós podemos sentir a presença do Senhor aqui hoje. Então, olha como isso é poderoso. Eles estavam ali apresentando Davi e dizendo que o nome de Deus te proteja, ou seja, que tudo isso que o nome de Deus representa pudesse estar sendo a proteção e o escudo que Davi precisava naquela batalha. E aí eu me lembrei desse provérbio, até coloquei aqui embaixo. Lá em Provérbios 18:10 diz assim que torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e estará seguro. É muito importante que nas nossas orações a gente saiba que no nome do Senhor nós temos toda a proteção, tudo aquilo que nós precisamos. E é o justo que corre para o nome dele sempre estará seguro. Porque isso é uma promessa de Deus. E o nome dele não falha, o nome dele não muda. E nós que conhecemos, tanto pela palavra, pelos testemunhos, pela nossa própria história, que nós possamos nos lembrar que quando nós estamos falando no nome de Deus, nós não estamos chamando a qualquer nome. Nós estamos clamando pela presença manifestada do Deus Todo-Poderoso. E se ele vier sobre nós, com tudo que o nome dele representa, não existe nenhuma arma do inimigo que pode prevalecer contra o poderoso nome do Senhor. Amém? Olha como essa oração é poderosa. E aí a gente continua. Lá no versículo 2 eles falam, né? Envie auxílio do seu santuário. Ou como nós vemos lá, socorro. Essa palavra aqui, Ezer, né? Do hebraico significa ajuda, socorro, auxílio poderoso. E olha que interessante, é a mesma palavra usada lá em Gênesis 2:18, quando Deus diz, né, na criação ali, que far-lhe-ei uma auxiliadora. Quando Deus cria, depois de Adão, Eva. Então a palavra Ezer é a mesma ali, do sentido de auxílio, que Deus usou lá no começo. E o que esse auxílio representa em hebraico? Representa, aqui fala, não descreve uma ajuda simples, mas um suporte indispensável, que faz o que você não seria capaz. É muito forte isso, porque o auxílio que Deus ele pode nos dar e que eles clamam ali para que Davi pudesse receber, é o auxílio que vem do santuário do Senhor. Não uma ajuda simples, não um auxílio qualquer, mas algo que para a nossa vida é indispensável. Nós somos homens, nós somos pequenos, nós somos limitados e nós precisamos ter a consciência no nosso coração que é indispensável o socorro do Senhor para nós. É indispensável o auxílio do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, como Deus julgou que o homem não conseguiria viver sozinho e ali criou a mulher. Ele criou a mulher para ser a sua auxiliadora, ou seja, para fazer o que o homem não seria capaz sozinho. E aí agora a gente está vendo aqui a mesma palavra, no sentido de que nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus como um auxílio, não simples, mas o auxílio que muda a nossa vida. Porque é aquele que faz o que para nós é indispensável. Aquele que nos ajuda, aquele que nos socorre e que faz por você o que você seria incapaz. Nós temos muitas necessidades como seres humanos, mas nem todas elas nós somos capazes de suprir. Por isso é importante que em nossas orações a gente reconheça como nós somos necessitados do Senhor. E o Senhor, ele diz também na sua palavra que para nós ele é socorro bem presente na angústia. Então quando nós oramos pelo auxílio de Deus, é sobre esse socorro que nós estamos falando. Não existe nada na nossa vida que a gente venha passar, ou sentir, ou sofrer, que Deus ele não esteja pronto para nos trazer o auxílio e para nos fazer saber
saber que nós não caminhamos sozinhos. Nós não vamos ser poupados de passar por situações. Davi aqui, por ser um homem ungido que recebia a força de Deus, teve que batalhar, sim. Mas ele não foi para nenhuma dessas batalhas desamparado. Porque o Senhor derramou sobre ele o auxílio do seu santuário. O auxílio que deu a ele o que era indispensável. A força de Deus para vencer as batalhas. Amém? Aí a gente vai continuar. Mais uma palavra aqui do versículo 2. Eles falam lá, né? Te sustenha desde Sião. E a palavra Saad significa sustentar, fortalecer e amparar. A ideia é impedir alguém de cair quando as suas forças acabam. E parece que quanto mais a gente lê, mais Deus ele tem para nos mostrar, né? Eu fiquei muito tocada durante todo o dia com essa palavra, porque olha como Deus ele trabalha, sabe? A gente olha para uma palavra como essa e que Deus te sustenha desde Sião não é simplesmente uma frase decorada, é uma intercessão por uma pessoa declarando a ela que o Senhor a impeça de cair quando as suas forças acabarem. Gente, isso é muito forte. Davi com certeza se cansou das muitas batalhas que ele enfrentou, mas ele foi ali revestido pela oração de pessoas que intercediam para que Deus fosse a força dele e o impedisse de cair quando ele não tivesse mais força. Olha como isso é poderoso. Olha como isso para nós nos ensina. Nós clamamos a Deus e quando clamamos que Deus nos sustenha, não se esqueça, o sustento de Deus para nós é fortalecimento. O sustento de Deus para nós nos ampara. Porque a ideia é que isso nos impede de cair quando as nossas forças acabam. Em algum momento, talvez, da sua vida, você se sinta cansado de lutar, de batalhar, de enfrentar guerras, ou até mesmo pareça, diante dos seus olhos humanos, que você está sozinho. Lembra daquela oração que Eliseu fez ao seu moço Geazi? O que ele pediu? Senhor, abra os olhos dele. E eu quero hoje pedir que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aqui que nós não caminhamos sozinhos, que se nós tivermos pouca força, o Senhor nos fortalece. Aleluia. Que se nós estivermos perto de cair, a mão poderosa do Senhor nos sustenta. E não existe nada que Deus não possa nos fazer superar. Amém, igreja? Amém. A gente vai continuar. E aqui é o penúltimo já. E aí eu vou pro 7, né? Eu teria ainda 1 milhão de palavras para falar, mas já está dando nosso horário aqui. E uma das coisas que eu não quis deixar passar foi esse versículo aqui. Porque esse versículo ele já é para nós talvez até um versículo muito decorado, conhecido, cantado. Mas eu quero que você ouça o que isso diz, para que todas as vezes que você se lembrar das palavras que você já conhece, você lembre do poder que essas palavras têm. Amém? Ó, ele fala assim, ó, lá no 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. A palavra batashi, do hebraico, significa confiar, né? Que é da confiança lá do versículo. É sentir-se seguro e depositar esperança. Não é uma confiança superficial. É apoiar todo o peso da vida em algo. Olha como isso é forte. Aqui eles não estavam falando de uma comparação apenas do que os inimigos faziam e do que eles faziam. Eles estavam falando de princípio. E o princípio era que aqueles inimigos tinham o peso da vida apoiado em algo. Que era o quê? Os seus carros, os seus cavalos. E o contraste do Salmo fala justamente isso. Que os inimigos confiavam nos recursos humanos e o povo de Deus confiava no Senhor. Nós precisamos entender como isso é poderoso. Poderoso porque quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós não somos desamparados. Ainda que a nossa força diante do inimigo, diante do mundo, pareça menor. Porque aqui a gente não está falando de poucas pessoas. Foram muitas as nações que lutaram contra o povo de Deus. E quando Deus dizia que eles deveriam lutar para vencer, em nenhuma delas eles voltaram sem a vitória nas mãos. Não importava quanta riqueza aqueles povos tinham, quantos carros, quantos cavalos. Os carros e os cavalos representavam ali a força de guerra dos povos. O número ali de riquezas que eles tinham.
E a gente ali vê o povo de Deus muitas vezes em menor número. E às vezes Deus fazia ser menor número para que quando Deus desse a vitória, eles não tivessem dúvidas que quem estava fazendo era Ele, era o Senhor e não a força humana. Porque aqui eles estão falando de um nível de confiança que apoia todo o peso da vida em algo. E o povo de Deus precisa aprender a apoiar toda a sua vida no Senhor. Nós precisamos colocar todos os dias o nosso coração nisso. Sabe por quê? Porque senão o mundo passa e as coisas elas vêm e tem o poder de roubar de nós a nossa dependência de Deus. Porque aí se você é bem sucedido e você recebe, por exemplo, dinheiro, você passa a depender do dinheiro e deixa de depender de Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Hoje em dia, muitos confiam na fama, muitos confiam no dinheiro, muitos confiam no crescimento rápido, muitos confiam na corrupção, muitos confiam no celular do modelo do ano, muitos confiam no carro de última geração e muitos colocam todo o peso de sua vida sobre coisas perecíveis. Mas só Deus pode ser para nós a rocha eterna, aquele que nós podemos edificar toda a nossa vida e ter a certeza que no Senhor nada pode nos derrubar. Então, quando eles falam aqui de confiança, eles estão falando de depositar também esperança. E nós não podemos ser o tipo de pessoa que deixa de depender de Deus à medida que a vida muda, à medida que as coisas acontecem, porque senão você vai viver só de batalha em batalha. Porque você não pode ter no seu coração dois tronos. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, por isso que é importante que a gente entenda que nós devemos ter a esperança do nosso coração baseada no Senhor. Não porque o cristão não pode ter dinheiro, alcançar riquezas ou bens materiais, não é isso. Você pode ter dinheiro, riquezas, são essas coisas que não podem ter você. Porque o seu coração precisa pertencer ao Deus que você diz que serve. Entende isso? Era isso que eles estavam aqui declarando. Que os povos, que os inimigos podiam ter suas confianças em tudo que eles achavam muito bom. Mas eles confiariam e fariam sempre menção ao nome do Senhor, o Deus deles. O nosso Deus. O Deus que tem que estar acima de tudo o que a gente vier a conquistar ou realizar na nossa vida. E aí, finaliza, né, esse versículo 7. Pode passar. E aí ele fala, nós faremos menção do nome do Senhor. O zakar, que é aqui a palavra da menção ali, é literalmente trazer à memória, invocar, recordar ativamente. E aí o povo diz, nós nos lembraremos continuamente de quem Deus é. Olha como isso é poderoso. Em outras palavras, esse nós faremos menção do nome do Senhor, que quis dizer que nós nos lembraremos continuamente de quem Deus é. É o que nós precisamos fazer na nossa vida. Seja nas vitórias, seja nas lutas. Nós precisamos continuamente lembrar de quem Deus é. Porque o nosso Deus, Ele não é só poderoso. Nosso Deus, Ele também é misericordioso, também é um Deus justo. Ou seja, tudo que nós precisamos na nossa vida, nada passa daquilo que Deus pode fazer. Porque acredite, se Deus não puder fazer, ninguém pode, e Ele pode tudo. A única coisa que pode limitar o poder de Deus na nossa vida é a nossa fé. Por isso nós precisamos fazer isso aqui, ó, trazer a memória, invocar. Nós precisamos recordar sempre, ativamente. Nós precisamos recordar a nós mesmos quem Deus é, quem nós servimos, que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Todos os dias nos levantar, nós nos lembraremos continuamente de quem Deus é. Porque é só tendo certeza de quem Deus é, nós podemos ter esperança em quem nós somos. Esperança de que nós éramos pecadores, falhos, miseráveis, mas a graça do Senhor nos alcançou. E porque nós somos alcançados por Ele, a nossa vida foi transformada. E ainda vai sendo. E a Bíblia diz que o Senhor Ele é poderoso para cumprir toda a boa obra que Ele começou. Que nós precisamos nos lembrar continuamente quem Deus é, o que Ele pode fazer. Eu estava, enquanto lia, né, essa parte de quem Deus é, eu estudava, existem um número muito grande de definições do nome de Deus na Bíblia. E eu amo que Deus Ele faz questão, né, de ser mencionado, porque em cada situação em que nós vemos uma forma nova de Deus agir. Deus age em socorro, Deus age em favor, e nós
finalizar essa palavra, que está num momento da história em que Moisés estava ali e o povo de Deus estava sendo atacado e ele estava no alto do monte. Quem lembra dessa história? Enquanto Moisés estava no alto do monte, enquanto suas mãos estavam erguidas, o povo de Deus vencia. Quando as mãos deles se cansavam e abaixavam, eles começavam a perder. E ali eles se organizaram, sustentaram as mãos de Moisés para que as mãos dele não se abaixassem e o favor de Deus não acabasse enquanto não terminasse a guerra. E ali, depois de muita peleja e cansaço e fadiga, mas Deus com eles venceram. E quando eles venceram, Moisés levantou naquele monte um altar. Eu quero ler para vocês esse versículo. Vocês podem ler a história toda em casa, mas é porque é um dos meus nomes preferidos de Deus, né? E aí ele fala assim, ó, lá em Êxodo 17:15, que é o final da história. E Moisés edificou um altar e lhe deu um nome. E o nome que ele deu foi Jeová Nissi. E o que significa? O Senhor é a minha bandeira. Olha como isso é muito forte. Quando nós lembrarmos dessa palavra, nós precisamos lembrar que isso aqui era o hino nacional deles. Mas ao invés de ser uma música que nem ia mudar a vida de ninguém, eles fizeram uma intercessão. Intercessão ao Deus verdadeiro que tinha o poder de transformar toda e qualquer situação. Ao Deus Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Moisés declarou isso muito antes de qualquer uma dessas palavras acontecerem. Mas o tempo passou e em todos os momentos que os homens ali que lideravam o povo tinham uma aliança verdadeira com Deus, todos sabiam, o Senhor era a sua bandeira. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Quando nós caminhamos em aliança com Deus, não importa qual seja o levante do diabo, o Senhor é a nossa bandeira. É o Senhor que nós proclamamos quando nós vencemos, quando nós lutamos, quando nós não desistimos, quando nós levantamos todos os dias para enfrentar o mal que há neste mundo. É o Senhor que nós representamos. O Senhor é a nossa bandeira e Ele não nos desampara. Então que nós possamos aprender e crer no poder que há nas palavras, nos significados dela, na oração quando nós a fazemos com fé. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Então essa oração aqui, ela teve um efeito muito forte porque a fé deles em Deus está afirmada. Que nós possamos fazer hoje aqui uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, porque o que é mais maravilhoso desse salmo é que ele é um dos salmos de Davi, que é um salmo messiânico. Então, o que isso significa? Significa que este salmo, ele não só dizia a respeito do presente do povo e do que eles estavam vivendo naquele momento, mas eles também se tornaram uma profecia que apontava para Jesus Cristo, o Messias. O Senhor, nosso Deus, aquele que é para nós aquilo que Davi representava para o povo, porque Jesus é o Cordeiro que desceu dos céus, que tira o pecado do mundo e que nos dá a chance de vivermos livres e remidos do pecado. Por causa do sangue do Senhor Jesus nós temos vida. E aquilo que aqueles homens ali tinham de muita fé e muita expectativa, ainda que Davi, como homem, fosse limitado, imagina nós, como não somos bem-aventurados de poder ter no próprio Filho de Deus, no Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que confessar e invocar o nome do Senhor será salvo. Significa que o Senhor não pode nos salvar de tudo. E não existe nada que possa resistir diante do poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos clamar ao nosso Deus. A esse Deus, o Deus que é a nossa bandeira. Ao Senhor que enviou o seu Filho como Cordeiro para nos salvar e nos dar a esperança de que, através das nossas orações, o Senhor nos ouve e Ele é para nós o socorro que nos sustenta. Amém?